Hoje eu quero ter uma conversa um pouco diferente com vocês aqui. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês que baixaram os livros essa semana. Eu fiz uma campanha de livros gratuitos de terça até hoje. Hoje é o último dia. Se você não baixou os livros ainda, corra lá para baixar. São 4 livros que estão de graça lá. O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas. O Rei dos Judeus, que é um romance histórico sobre Jesus, o personagem Jesus real, o homem real Jesus. Margot Adormecida, que é a história de um rapaz que se relaciona com uma mulher mais velha e isso vira a vida dele de cabeça para baixo. E o último livro é O Covil dos Inocentes, que é um romance policial, noir, um romance com detetive, linha dura. E até agora, até o momento desse vídeo aqui, foram 33 mil downloads. 33 mil, gente. Eu jamais imaginei que fosse chegar a tantas pessoas assim. Realmente é inacreditável para mim. Eu já vendi muito livro na vida, já vendi muito livro mesmo, mas nesse intervalo de tempo, assim, 5 dias, 33 mil downloads gratuitos que foram feitos aqui, realmente é estimulante, porque quando você escreve, você quer ser lido acima de tudo. Claro que é legal vender livro, claro que é legal ser um best-seller, mas que as pessoas leiam seus livros, tenham interesse em buscar o seu material, isso é muito estimulante, isso é muito empolgante. Tanto que eu estou aproveitando agora esse período de quarentena para organizar alguns textos antigos e lançar aos poucos aqui ao longo das próximas semanas e meses. Hoje, por exemplo, lancei um outro livro de contos que é intitulado A Impureza da Minha Mão Esquerda. Também um livro de contos, com contos familiares, dramáticos ou trágicos. Então, se tiver interesse, está disponível na Amazon, A Impureza da Minha Mão Esquerda. O que eu quero falar com vocês tem a ver com isso, tem a ver com esse processo de criação, esse processo de publicação de livros, de se tornar escritor, porque não é fácil, não é uma carreira fácil. Eu já falei isso no vídeo anterior sobre isso, né, quando eu falei sobre esses livros aqui, gratuitos. Quando você começa a escrever, ninguém se interessa por aquilo que você faz. Ninguém quer ler os seus livros, amigos, você distribui para amigos, parentes, ninguém quer ler, ninguém se importa na verdade, né? Você fala que você escreve e ninguém se importa. Então é uma grande barreira você conseguir ultrapassar esse primeiro momento que é o da indiferença. Eu trabalhei por uns meses em Curitiba numa rede de livrarias, que é a mais conhecida lá, que é a Livraria Curitiba. Numa das noites trabalhando lá, teve uma palestra com o Cristóvão Tesa, que é um escritor catarinense, que mora em Curitiba, é bem conhecido no Brasil depois que publicou O Filho Eterno. Ele tinha ganhar um monte de prêmio com esse livro, né, O Filho Eterno, e ele deu uma palestra lá falando sobre isso. Né? Ele disse o seguinte, mais ou menos essas linhas, que a carreira literária tem 3 etapas. A primeira, da indiferença, quando ninguém quer ler o que você escreve, quando ninguém lê, quando ninguém critica os seus livros, ninguém faz resenha em jornal, ninguém dá bola para você, todo mundo te ignora. Depois, a segunda etapa, quando passam a te detonar, todo mundo te critica. Mete o pau no teu trabalho, fala que é ruim, uma porcaria, sabe? Destrói aquilo que você faz. E por fim, se você ultrapassa as 2 etapas, talvez você chegue na etapa da glória, da aclamação, quando começa a reconhecer que você tem valor. E o fato é que a seleção natural nesse meio artístico, ou no meio literário, tem muito a ver com isso. Muita gente desiste na primeira etapa, da indiferença, porque é foda, é foda. É foda você escrever um texto e ninguém lê. Te abala muito isso. Você fazer o esforço de ser lido e ninguém se preocupar, nem se importar em ler um texto seu, um conto seu. É difícil pra caramba. E muitos outros também desistem na segunda etapa, da crítica. Porque também não é fácil você se separar, você se descolar do seu texto. Você escreve seu texto, você dedica horas, dias, meses, anos escrevendo um livro, e de repente você lança esse livro e a crítica mói o teu livro, destrói aquele seu livro. E é difícil isso, é difícil. Porque a impressão que você tem é que não é um ataque contra o seu livro, mas contra você, que as pessoas te odeiam. Às vezes te odeiam também, você não sabe por quê, mas às vezes te odeiam também. Então são 2 etapas muito complicadas na carreira de um autor. Quando eu organizava curso de escrita, que eu fiz várias vezes isso, o intuito era duplo. Era uma dupla preparação para os autores. Porque assim, a primeira delas era romper essa barreira da indiferença. Então era um grupo de autores que liam os textos uns dos outros. Então você sentia pela primeira vez que alguém dedicava uma atenção a você, ao seu texto. Pessoas que escreviam e que dedicavam minutos ou umas horas para ler o texto dos outros e comentar. Então, era um reconhecimento da existência do outro autor. Se você quer escrever, se você quer ser um escritor, primeiro você tem que reconhecer que outras pessoas também fazem isso. E respeitar o trabalho desses autores. Respeitar no sentido de atenção, de dedicar atenção para eles. E o segundo ponto era a crítica. A crítica crítica negativa, né, no sentido de você apontar as falhas e os erros, mas a crítica construtiva, de você apresentar saídas também. Isso é difícil pra caramba de fazer. Então, o nosso processo de trabalho era esse. Era de ler o texto dos outros e criticar, e apontar as falhas, e apontar saídas. E muita gente ficava chateada com isso, porque se sentia magoado. Olha só, fulano criticou o meu texto, fulano apontou os erros. E era essa a intenção, era preparar essas pessoas para o mundo real depois. Porque o mundo real é horrível.
Quando você lança seus textos depois, ou ninguém lê ou te detonam. E leva muito tempo para começar a reconhecer o seu valor. Se houver valor também, porque às vezes não tem valor, mas demora muito tempo para ter um valor reconhecido. E quando eu criei o canal aqui no YouTube, a intenção era essa também. Era de unir escritores, unir leitores, para que as pessoas pudessem trocar experiências e se conhecer, e conhecer outros autores, e realmente ultrapassar essas primeiras barreiras, esses primeiros obstáculos. Então, que 30 mil pessoas venham aqui e leiam meus textos literários, e baixem meus textos literários, e se interessem por ler, para mim é uma vitória enorme. Como eu disse, eu vendi muito livro na vida. Um dos meus livros lá, que é o Na Vaca para Mãos de Vaca, vendeu 30 mil exemplares. Ou seja, o livro que vendeu muito. Mas não diria que é representativo do meu trabalho literário. Eu não posso dizer que aquele livro ali, se alguém ler aquele livro, vai entender o que eu faço como escritor. Não vai. Do mesmo modo que o livro com a Heloísa de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, embora seja um livro importante, que reflete esse momento no Brasil e que conte uma história importante que é desse guru do bolsonarismo, aquele livro não reflete a minha escrita, não reflete aquilo que eu produzo. É uma obra encomendada, que eu fiz junto com a Heloísa, contando as histórias dela, mas é um livro em particular, um livro sobre a experiência da Heloísa, que eu tentei reproduzir, em grande parte, o modo como a Heloísa se expressa. Um Cego em Buenos Aires, por exemplo, é um livro que representa aquilo que eu penso, ou pelo menos aquilo que representa a minha ideia literária, aquilo que eu quero fazer como um escritor de ficção. Esses livros que vocês leram aqui, que vocês baixaram, Rei dos Judeus, o personagem, Convidos Inocentes, Margot Adormecida, esses livros representam diferentes etapas da minha trajetória como escritor. Diferentes momentos da minha carreira. São livros antigos, 2006, por exemplo, 2003. São livros que mostram a progressão do meu trabalho literário. E esse interesse que houve em torno disso, ele é duplamente recompensador. Por um lado, porque muita gente vai ler meu trabalho agora, e por outro lado, porque isso demonstra que ainda há uma sobrevida na literatura. Tem um autor americano que morreu recentemente, que é o Philip Roth. Ele é considerado o maior romancista norte-americano da segunda metade do século XX. E ele dizia que o romance, essa forma romanesca, né, a forma longa, né, quando a gente fala romance, a gente fala desse texto longo, essa narrativa longa, que o romance é um animal em extinção, é um animal agonizante. E ele se referia à perda da influência simbólica do romance no mundo. Porque quando você pensa no passado, por exemplo, a gente pensa século XVIII, século XIX, você tem grandes autores, você tem Victor Hugo, você tem Balzac, você tem Daniel Defoe, você tem o Dickens. Se a gente pegar o século XIX, por exemplo, o século XIX é o século do romance, dos grandes romances, Os Miseráveis, os romances do Balzac que eu mencionei, os grandes livros, as grandes narrativas, é o século XIX, é a era industrial. E quando entra no século XX, você ainda tem grandes romances modernistas, James Joyce, por exemplo, Ulisses, Virginia Woolf, Hemingway, o grande Gatsby do Fitzgerald. Você tem grandes autores que surgem no século XX também, ainda explorando essa forma. E quando a gente entra no século XXI, a impressão que a gente tem é que o leitor já não tem mais paciência para isso. O leitor médio, vamos falar massa mesmo, na população em geral, já não tem a atenção, a concentração para sentar e ler um romance de 500 páginas. Não tem mais. Convenhamos. Talvez você goste de ler aí, talvez você tenha essa disciplina, talvez você consiga fazer isso, mas a gente sabe que boa parte dos brasileiros e das pessoas no mundo já não tem mais a atenção, a concentração para sentar e ler um romance de 500 páginas. Então, quando o Philip Roth fala sobre isso, ele fala sobre essa perda de espaço privilegiado, essa perda de relevância no debate público e social. Porque grandes romances do passado fizeram esse papel, cumpriram esse papel, de contribuir para um debate sobre o que nós somos, seres humanos, sociedade, seres políticos. E hoje não faz isso. Hoje esse papel se transferiu para outras formas artísticas. Eu acho que as séries têm muito mais papel do que os livros hoje. As séries da Netflix, por exemplo, ou filmes também. E mesmo assim, houve também foi uma diluição da produção cultural. Então hoje é muito nichado o negócio, são nichos trabalhando. Então, por exemplo, você pode ter um autor bastante conhecido no cenário gótico e que você nunca ouviu falar. E um outro autor falando para um certo público e que você nunca ouviu falar. Antigamente, até 40 anos atrás, certos filmes ou livros lançados eram eventos, eram fenômenos. As pessoas paravam para prestar atenção. Olha só, vai lançar um filme do diretor tal, as pessoas iam para o cinema, formavam filas e havia uma comoção em torno disso. Hoje em dia só há essa comoção para a indústria cultural, para produtos de cultura de massa. Filmes de super-heróis, Marvel, Guerra nas Estrelas, filmes da DC. Então não há mais essa comoção em torno de certos autores, certas criações culturais como havia antes. Houve uma diluição disso, isso se dissolveu em diferentes nichos. Por exemplo, alguém que é famoso aqui no YouTube e que ninguém conhece fora do YouTube. Uma celebridade de YouTube que ninguém sabe quem é fora daqui. Então você tem realmente
uma segmentação muito grande e uma perda desse espaço privilegiado de uma narrativa longa, de um livro que você vai dedicar semanas para ler às vezes. E eu não digo isso com tristeza, não digo isso com lamento, eu digo isso como se fosse uma coisa que muda mesmo, né? Basta de pensar nas formas artísticas do passado, a poesia épica, por exemplo, Homero, Camões, Milton, autores que construíam grandes poemas épicos com personagens heróicos. Isso não existe mais, isso acabou. E acabou porque mudou, né? As coisas mudaram. E o romance também acabou nesse sentido. O romance, o grande romance literário, ele está desaparecendo também. Assim como no passado havia sinfonias e sonatas, peças musicais com 1 hora de duração, e depois você tem o álbum, e depois agora você tem o single, né? Que é uma música que o cantor lança num dia, e semana que vem ninguém lembra mais que lançou, porque é muito rápido tudo. Então são mudanças de época. E tá tudo bem também. E o fato de um gênero deixar de ser popular ou de compor o debate social e público não quer dizer que esse gênero morreu completamente, que não tenha pessoas hoje que compõem sinfonias e sonatas. Então, mesmo assim, haverá gente que continuará escrevendo romances, há gente que continua escrevendo poemas épicos também, tem de tudo. E sempre haverá um público pequeno, seleto, que vai admirar esse tipo de produção e vai se dedicar a isso. Então aqui, na verdade, foi mais um desabafo, não sei se é desabafo isso aqui, foi mais uma conversa com vocês sobre literatura, sobre arte. É bom falar disso de vez em quando. E acima de tudo, é um agradecimento a vocês por estarem acompanhando o canal aqui, desde o começo, alguns de vocês, desde quando eu falava de literatura e de escrita, que estão aqui até hoje, e muitos de vocês que chegaram ao longo desses anos, através dessa loucura que a gente está presenciando no mundo e no Brasil, através dessa sandice que a gente tem assistido, e que vocês se interessem também pela literatura, pelos textos que eu escrevo. Que depois voltem aqui para comentar, voltem na Amazon, deixem sua crítica lá, seu comentário, se você gostou ou não gostou, e por quê. E caso se interesse, conhecer meus outros livros também, porque são mais de 26 livros agora. Então agradeço muito vocês aqui. Quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, né, sobre o fim do romance, sobre essa dissolução da arte, né, em diferentes segmentos, em diferentes nichos, que hoje em dia você não conhece mais o que se faz, por diferentes artistas, cada um segmentado com sua base de fãs ou de seguidores, se essa é uma tendência a se acentuar no futuro. Me digam o que vocês pensam aí, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!